Maravilha, Jesus lindo e fiel. Queridos, chegou o momento de compartilharmos uma palavra com vocês que estão aí do outro lado, dar permissão para que possamos entrar na tua casa. E aqui estamos, na direção do Senhor, orando a Ele e pedindo a Ele que nos guie, que nos leve, que nos e sempre ao Deus do nosso coração, que Ele cumpra a tua vontade dele, através e em nós. E orando ao Senhor Deus, o Senhor Deus, Ele me volta ao coração. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21. Dentro dessa narrativa, nós vemos que o Mestre Jesus já tinha ressuscitado. O Mestre Jesus já tinha se apresentado aos discípulos. Os discípulos não sabiam ainda que rumo tomar, eles não sabiam para onde ir ainda, pois o nosso Mestre ainda não tinha direcionado eles para ir para Jerusalém e ficar lá até que do alto fossem revestidos de poder. E nós conseguimos então mentalizar dentro do texto, os discípulos todos reunidos, o Senhor Jesus Cristo, ele aparecia, desde quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele aparece, né, em momentos, mas não fica o tempo todo ali, né, fisicamente falando, visivelmente falando com os discípulos, mas ele vem, aparece, logo vai. E os discípulos já sabem, já presenciaram, já tiveram a oportunidade de tocar em Jesus, já tiveram a oportunidade de ver Jesus comendo. Jesus, ele é extraordinário quando ele parece aos 12, né, os que estavam todos ali reunidos, que Tomé fica olhando e o Senhor Jesus Cristo vai dizer que Tomé podia sim tocá-lo. Queridos, o texto nos diz que alguns dos discípulos também, né, quando vê o Senhor Jesus vai dizer, né, será que é apenas a alma? Será que é apenas o espírito? E o Senhor Jesus Cristo é tão extraordinário que o Senhor Jesus Cristo então come diante dos discípulos. Ele pede comida, ele pede pão, se eu não me engano, e ele começa a comer para mostrar para os discípulos que ele era real. Eu acho isso uma das passagens mais extraordinárias, queridos irmãos, quando o Mestre Jesus passa a comer diante dos discípulos, porque o Mestre Jesus, ele sabia que os discípulos estavam tendo essa dificuldade de reconhecê-lo, de acreditar que ele tinha ressuscitado, mas mesmo assim, o Mestre Jesus tão meigo, porque é assim que eu vejo Jesus um amigo, eu vejo Jesus aquele que se preocupa conosco, eu vejo Jesus aquele que come diante dos discípulos para falar, não, eu não sou apenas um espírito, eu não é apenas um espírito que está aqui, eu sou real, para que eles pudessem crer, para acreditar. É o Jesus que fala, Tomé, só acredita se tocar, então toque, Tomé. Não tem nenhum problema, toque, Tomé. Toque, porque eu sou real. E assim, a fé dos discípulos vão aumentando. Só que Jesus aparece, Jesus desde então não dá nenhuma instrução para eles, e o Senhor Jesus Cristo, né, vai. E eles estão ali, não sabem o que fazer, não sabem que rumo tomar. Eles precisavam sobreviver, eles precisavam se alimentar, a vida deles continuava, querido, a vida segue, eles tinham que viver, né? E aí tem-se então Simão, Pedro tem a ideia de ir pescar. Como se eu consigo mentalizar todos ali reunidos e para onde vamos, o que fazer? Ficaremos aqui, temos que fazer alguma coisa, temos que, né, tomar uma postura, tomar uma decisão, vamos pescar. E aí vai pescar. Esse pescar de Simão Pedro, nós não entendemos como uma desobediência, nós não entendemos como incredulidade. Esse pescar de Pedro, nós entendemos verdadeiramente como os discípulos não sabiam para onde ir. A pesca era necessidade para os homens naquela época. Os homens precisavam ganhar um sustento para a sua família. Então, estavam ali os discípulos, né? Então, tem essa direção do Mestre, eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado, sabia que Jesus estava ali, mas não tinha ainda recebido essa ordem, não tinha ainda recebido essa direção, então eles vão fazer alguma coisa. Como se Pedro, né, Pedro sanguíneo, ali ele não sabe, nós precisamos fazer alguma coisa, nós não podemos ficar parados, nós precisamos ir, né, se movimentar, nós precisamos ir, e eles foram pescar. Queridos, Deus nos diz que eles estão ali pescando e não pegam nada. Vocês conhecem bem a história. Toda uma noite. E eles não conseguem pegar nada.
Eu acho incrível, queridos irmãos, porque dentro desse cenário, é o cenário onde o Senhor Jesus Cristo, ele vai conversar com Pedro, ele vai confrontar Pedro, né? Você que conhece a narrativa sabe disso. E eu acho assim tão lindo que quando o mestre, há aproximadamente 3 anos atrás, o mestre também, Pedro, e quando ele convida Pedro, ele também faz esse mesmo milagre, um milagre parecido. Vocês lembram? Lucas nos relata isso no capítulo de número 5, quando o mestre ele pede o barco emprestado de Pedro e ele prega ali no barco, e Pedro estava muito cansado, porque Pedro também tinha pescado toda uma noite naquela ocasião e ele não tinha pegado nada. E o Senhor Jesus Cristo, após a prédica, após a pregação, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: Pedro, vamos de novo, vamos ao mar alto. E Pedro vai dizer ao Senhor Jesus: Senhor, tu sabe, tu conhece, né, querido, a passagem, Senhor, nós ficamos toda uma noite, Senhor, nós não pegamos absolutamente nada. E o Senhor Jesus Cristo há tantos detalhes dentro dessa narrativa, mas enfim, o Senhor Jesus Cristo os leva, o Senhor Jesus Cristo vai, e Pedro, ele diz o que era mais importante naquele momento, e ele diz: sim, Senhor, nós iremos, sim, eu vou obedecer por causa da tua palavra, segundo a tua palavra, por causa do que o Senhor está dizendo, eu irei. Você sabe que naquele momento foram tantos peixes apanhados, que tiveram que dividir em outros barcos, o barco quase que ia, né, virando, afogando, porque eram muitos peixes, numerosos peixes. E agora, Jesus Cristo, ele está novamente junto com os seus discípulos, junto com Pedro, e novamente o mestre está ali. Pedro passa uma noite toda, querido, pescando novamente, e não pega nada. E agora o mestre aparece novamente em beira-mar, e o mestre vai dizer: vocês têm alguma coisa aí? Tem aí algum peixe? Tem, vocês têm algum peixe? Tem? Oh, meu Deus, é o mestre pedindo. E aí eles respondem: não, mas eles ainda não sabiam que era Jesus. Eles respondem: não, nós não temos nada. Aí o mestre vai dizer: ao lado direito, lança a rede. E eles lançaram uma rede que eles puxam, querido. O texto sagrado nos diz que é tanto peixe. Naquele momento, o discípulo a qual o Senhor Jesus Cristo amava vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, Pedro, é ele. Pedro, é o Senhor que está aqui. Pedro, é ele. Pedro então reconhece que Pedro então se cobre e joga imediatamente-se sobre a água, e todos eles vão ao encontro de Jesus. E quando eles chegam lá, Jesus já está com um fogo aceso e já tem um peixe lá, e o Senhor Jesus Cristo já está assando aquele peixe. Queridos, eu quero de uma forma sucinta terminar esse raciocínio contigo, trazendo para você que está me ouvindo, querido ouvinte, que o mestre Jesus é o mestre de toda provisão. O mestre Jesus é o mestre que sabe qual lado lançar a rede. O mestre Jesus é aquele que sabe em qual lado está o milagre, qual porta tem que ser aberta. Ele sabe em qual caminho você deve trilhar. O mestre Jesus é quem sabe de tudo. Talvez eu esteja falando aqui com alguém, e o Senhor Jesus Cristo me faz aqui a mentalizar nesta manhã, quando o mestre te chamou, quando o mestre convidou você para segui-lo, o mestre fez milagres extraordinários para a tua vida e por ti. E quando ele fez milagres extraordinários no começo da tua jornada, era ele falando, era ele dizendo para você: eu conheço tudo, eu faço tudo, eu sou o Deus do sustento, eu sou o Deus da provisão, eu sou o Deus que sei aonde estão os peixes, aonde está a providência. Eu disse que peixe, querido, era algo fundamental para a sobrevivência daquele povo. Era o trabalho deles, eles viviam, muitos, né, pela pesca. Pedro, quem conhece a narrativa sabe que ele tinha uma empresa, diremos assim, ele era sócio, ele tinha empresa. Ele trabalhava nesse ramo, querido.
mais frustrado ali no início, né, da jornada dele com Cristo, no início da caminhada dele com Cristo, frustrado porque toda uma noite não pegou nada. E eu consigo mentalizar dentro desse texto, querido, que tem hora que o Mestre Jesus, o Deus que está lá no céu, ele fecha todas as portas. É como se ele falasse: tu vai, mas eu vou fechar todas as portas. Tu vai, mas eu vou levar tudo. Tu vai, mas eu vou fazer com que tudo esteja fechado. Porque eu quero revelar o meu poder, porque eu quero revelar a minha glória. É como se durante toda aquela noite, querido, Pedro pescando junto com seus sócios lá no início, no capítulo de número 5, segundo narra o evangelista Lucas, é como se o céu falasse: Pedro, tu não vai pegar nada. E quem vai fechar vai ser eu. Vou esconder os peixes, vou amontoar os peixes aqui desse lado do mar. Tu não vai pegar nada, Pedro. Tu vai voltar frustrado, Pedro. Tu vai consertar rede, lavar rede vazia, Pedro. Tu não vai pegar nada. Oh, aleluia. Porque o Senhor Deus queria manifestar o poder dele. Porque o Senhor Deus queria manifestar o poder dele através de Cristo, através do Mestre. E realmente isso acontece. Jesus depois vem e fala: vamos voltar e agora vamos ao mar alto. Pedro sabia que não tinha pegado nada, e pela experiência que ele tinha: eu vou, mas eu vou por causa da tua palavra. Sobre a tua palavra eu irei. Mas, Mestre, nós já pescamos toda noite, nada apanhamos, mas eu vou por causa da tua palavra. E ele vai, queridos, e quando ele vê aquela pesca maravilhosa, o texto nos diz que Pedro reconhece e fala: olha, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Aleluia. Ele reconhece a grandeza de Cristo, ele reconhece que Cristo não é um homem normal. Não pode ser normal. Alabracaba. Não pode ser normal alguém assim, porque ficamos toda uma noite, nada apanhamos. E é os detalhes da pesca também, querido, o horário, né? O lugar, o local. Nada apanhamos, e agora tu vem e manda lançar a rede no mar alto, e agora essa multidão de peixe, tu não és uma pessoa normal, se afasta de mim, eu sou um pecador. Pedro reconhece a grandeza, Pedro reconhece. E agora, queridos, está chegando voltar ao céu, está chegando a hora do Mestre voltar para o lugar da onde veio. Está chegando o momento do Mestre passar as últimas instruções para os seus discípulos. Está chegando o momento do Mestre fazer aquele tratar com Pedro, confrontar Pedro, curar Pedro, porque naquela conversa ali que o Mestre na beira da fogueira com Pedro, o Mestre está fazendo muita coisa, o Mestre está curando, está tratando, está renovando, o Mestre está fazendo muita coisa ali naquele momento de refeição, que é momento de comunhão. Muita coisa está acontecendo ali. E está chegando o momento do Senhor Deus dar ordem para eles ir para Jerusalém, ser revestido de poder, e iniciar-se então o pastoreio, dos seus queridos discípulos, seus companheiros. E o Mestre vai encerrar ali com Pedro, para falar para Pedro: vai, porque lá no início o Mestre fala: vem, Pedro. No início, em Lucas, capítulo de número 5, no início, o Mestre está dizendo: eu farei de ti pescadores de homens. E agora o Mestre está de novo com o mesmo cenário. E o Mestre está dizendo: tu me amas? Tu me amas? Sim, Senhor. Sabes que eu te amo. E aí vem todo um original, eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora. Mas segundo o texto original, o Senhor Deus pergunta a Pedro: tu me amas? E segundo o texto original, Pedro diz: eu gosto de ti. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu gosto de ti. Aí o Senhor Jesus Cristo fala: Pedro, tu gostas de mim? Aí o Pedro diz: sim, mestre, eu gosto de ti. E aí vem toda uma colocação de toda essa narrativa, né, que porque lá atrás, escute esses detalhes, lá atrás, quando Pedro ele nega Jesus, Pedro disse que ele era capaz de fazer qualquer coisa, e se possível for, dar a vida dele por amor ao Mestre. Só que Pedro falhou. Você sabe que Pedro falhou.
Pedro negou Jesus conforme o mestre havia dito, e Pedro saiu a chorar amarguradamente, envergonhado, porque Pedro achava que estava pronto e na verdade não estava pronto coisa nenhuma. E agora nesse momento ali, em volta à fogueira, Jesus assando peixe, Jesus já ressuscitado, Pedro ali, os outros discípulos ali, Jesus olha para Pedro e fala: tu me amas? Queridos, eu fico pensando, a narrativa não diz, mas eu fico pensando que veio na mente de Pedro o momento que Pedro traiu. Quando Jesus pergunta: Pedro, me amas? Agora ele não está dizendo mais para Jesus: se possível for, eu vou contigo até a morte. Não, agora Pedro está sendo realista e Pedro está dizendo: eu gosto de ti, mestre. Porque o amor que Jesus exige de Pedro naquele momento é um amor supremo, é aquele amor acima de todas as coisas. É como se Jesus falasse: Pedro, tu me amas acima de todas as coisas. Pedro, tu é capaz de abandonar qualquer coisa por causa de mim. E Pedro reconhece a sua limitação. E Pedro está dizendo: mestre, eu gosto apenas de ti, mestre. O amor que eu sinto por ti. É como se passasse aquele filme na mente de Pedro. Mas agora Pedro está sendo real. Pedro não está mais sendo aquele Pedro insensato que achava que estava pronto. Agora Pedro está falando a verdade para Jesus. Jesus, eu gosto de ti, Jesus. É como se ele falasse: olha, Jesus, eu não sou capaz de te amar acima de todas as coisas, porque eu ainda tenho falhas, eu ainda tenho defeitos, querido, eu estou contemporalizando, mas eu sei que o mestre está falando com alguém aqui. O mestre está falando com pessoas que têm chamada. O mestre está falando com ele chamou para obra. O mestre está falando com pessoas que ele um dia falou: eu vou te fazer pescadores de alma, eu vou te usar na terra. E ele fez milagre extraordinário na tua vida, mas no decorrer da tua caminhada com Cristo, tu passou altos e baixos. Altos e baixos tu passou. O mestre está tratando com pessoas aqui que já até negaram o mestre das obras, através das suas atitudes, você já até negou, mas o mestre vem aqui através do programa Semear te resgatar. E talvez você fale: mas eu não tenho condição, eu até queria amar o Senhor acima de todas as coisas, eu até queria amar o mestre Jesus acima de tudo, mas eu não consigo. Queridos, a narrativa nos diz, querido, não, meu, isso é extraordinário, que Jesus então pergunta: Pedro, tu gostas de mim, Pedro? Porque ele pergunta por 2 vezes: tu és capaz de amar-me acima de qualquer coisa? E na terceira vez o mestre pergunta: Pedro, tu gostas de mim? E Pedro, ele vai repetir de novo: sim, mestre, eu gosto. É como se ele falasse assim: mestre, eu queria tanto, mestre, te amar acima de todas as coisas. Eu queria tanto renunciar tudo por ti, mestre. Mestre, eu queria tanto ser melhor. Eu queria tanto orar mais. Mestre, eu queria tanto fechar minha boca. Eu queria falar menos. Eu queria tanto ser mais vigilante. Mestre, eu queria tanto te oferecer mais. Eu queria tanto, mas mestre, eu não consigo. Só que agora, querido, há uma diferença. Agora Pedro está sendo realista. Agora não é mais aquele Pedro que eu te amo acima de todas as coisas. Se possível for, eu faço qualquer coisa, eu até morro por ti. Não. Agora é o Pedro realista. É o Pedro mostrando quem ele é. É o Pedro falando, me exigindo um amor acima de todas as coisas, mas eu ainda não tenho esse amor para te dar. Oh, Jesus Cristo. Mas mesmo assim o mestre olha para Pedro e o mestre diz para Pedro: apacenta os cordeirinhos. Queridos, e nós sabemos de todo o decorrer dessa história, e sabemos que eles são enviados para revestidos de poder, e agora é um Pedro totalmente diferente. Agora é um Pedro que tem ousadia, agora é um Pedro que, se possível, ele enfrenta a morte como realmente morreu por amor de Cristo. É um Pedro que não tem medo de falar, não tem medo de pregar. É um Pedro que está preso. Pedro que não está nem aí, ele sai da cadeia, ele continua pregando. Segundo a história, Pedro foi crucificado, mas ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu. Um Pedro totalmente diferente. O que eu quero te dizer para a gente fechar esse raciocínio, para não ser tão longo, tão extenso, eu quero te dizer, querido irmão, que Jesus Cristo, ele te chama e ele é responsável por você. Você pode ter certeza que Jesus Cristo te chama e ele sabe muito bem
está o peixe. Ele sabe em qual lado está a provisão. Não te preocupe, porque Ele te chama, e Ele vai cuidar de você, Ele vai sustentar. Nós falamos toda uma semana, querido, de testemunho, falamos toda uma semana de experiências, do Jesus que cuida dos detalhes, do Jesus que mima, do Jesus que abre porta, do Jesus que faz o sobrenatural. E esse Jesus é o Jesus que nós estamos pregando e vamos encerrar nessa manhã de sábado, orando pela tua vida. Fique em paz, fique tranquilo. Ele sabe em qual lado está o peixe. Ele sabe em qual lado está a provisão. Ele sabe, ele tem o comando, ele tem o controle de tudo. Fique em paz, fica tranquilo. Na vida de Pedro, ele inicia fazendo milagre na providência, né, dos peixes. E agora, novamente, ele está confrontando Pedro. Ele arma todo um cenário parecido como desde o início da chamada. Estava para Pedro novamente, eu sei aonde estão os peixes. Eu sei. E agora ele está confrontando Pedro e dizendo: Pedro, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta o meu rebanho. Eu estou pregando para quem tem chamada, eu estou, melhor dizendo, conversando com quem tem chamada nessa manhã. Calma. Jesus tem o comando e o controle de tudo. Ele não vai te deixar, ele não vai te abandonar. Ele sabe aonde estão os peixes. Ele sabe aonde está o milagre. Ele sabe se está ao lado esquerdo ou ao lado direito. Ele sabe. Ele sabe qual horário é melhor. Ele sabe. Não te preocupa, você não ficar desamparado, assim diz o eterno Deus. Não se preocupa, você não vai ficar jogado ao léu. Ele não chama ninguém para deixar abandonado, desamparado. Não se preocupa. O Senhor Deus está convidando você novamente para assumir a posição e a postura, para assumir o cargo, para assumir o ministério. O Senhor Deus está te chamando novamente. Se você não tem nada, Ele tem para te dar, Ele tem para te oferecer. Se você não tem nada nas tuas mãos, se você está trabalhando todo um tempo e nada você tem, Ele tem muito para te dar, Ele tem muito para te oferecer. Ele está te convidando de novo para assumir o comando, para assumir, aleluia, o teu ministério de oração, de intercessão. Ele está te chamando de novo para ir para as madrugadas, para ir para o joelho. Ele está te convidando de novo para ensaiar o hino. Ele está te convidando de novo para pegar a Bíblia, para ler, para anotar, para fazer estudo. Ele está te chamando de novo para sonhar, para mover, para ousar, aleluia, em sonhar, em acreditar que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Aí você fala para mim, mas irmã, oh meu Deus, não sabe que aconteceu tanta coisa nessa caminhada, eu neguei, eu deixei, as minhas atitudes não foram boas, eu fiz tanta coisa. Ele sabe, Ele só quer que você seja sincero com Ele aqui nesta noite, nesta manhã, que você seja sincero com Ele nesse momento, aleluia, porque o teu sustento, Ele mostra que Ele tem sustento. Como eu disse, só para a gente orar e recapitular, queridos, ele mostra Pedro, o sustento de Pedro vinha por meio da pesca. Quando ele convida Pedro no início, ele faz o milagre da pesca. Agora, quando ele vai dar as instruções para Pedro, após a ressurreição, novamente ele faz o milagre da pesca. Para Pedro, eu sustento. Eu sei aonde está a provisão. Eu sei aonde está o milagre. Calma, eu estou no comando de tudo, Pedro. Querido, Ele sabe aonde eu sustento. Não te preocupe, apenas aceite o chamado. Apenas confie nele, aceite o chamado. Eu falando para pessoas que sabem do chamado, que sabem que Ele sustenta, que sabem que Ele abre porta, mas pessoas que estão com as suas mentes sendo acusadas, porque não conseguiu se manter firme, porque não conseguiu se manter na presença dEle como Ele queria. Mas aí Ele vem com essa palavra tão linda para o teu coração, e Ele fala para você, apenas seja sincero.
Não precisa você bater no peito como outrora. Sabe por que você caiu? Meu Deus, isso é profético. Sabe por que você não conseguiu se manter em pé? Sabe por que você caiu muitas vezes? Porque você batia no peito e dizia para Jesus: eu estou pronto, eu posso. Eu sou, eu faço, eu tenho, eu vou. Só que agora vai começar diferente, porque agora você vai começar dizendo: eu não tenho condição de te amar acima de todas as coisas. Eu não tenho condição, eu sou falho, eu sou pequeno, eu sou frágil. É aí aonde o poder do Senhor Deus se aperfeiçoará em ti. Quando você começar a confessar diante dele: eu não tenho, eu não faço, eu não posso. Eu não te amo acima de todas as coisas. Eu não consigo ir até a morte por causa de ti. Eu sou limitado. E conforme você vai reconhecendo as tuas limitações, querido, ele vai te dando graça, ele vai te fortalecendo, ele vai segurando na tua mão, porque não é você, é ele. Porque não é você, é ele. Oh, aleluia. Glória a Deus. Que o Eterno te visite nesta manhã. Que o Eterno te alcance nesta manhã. Guerreiro, guerreira, eleito, eleita, servo, serva. Que o Eterno te alcance nesta manhã. Oh, aleluia. Que o Eterno vai ao teu encontro, ministrando